Ative hoje o Espírito Santo de Deus que habita em você. O Pai não nos chamou por seu Espírito, nem nos purificou do pecado, para então nos deixar sozinhos, tentando servi-lo da melhor maneira possível. Deus colocou a sua vida e a vida de seu Filho dentro de nós e, assim como Jesus viveu nesta terra por meio do Pai que o ensinara e que habitava nele, devemos viver a nossa vida em Cristo, que agora habita em nós. Assim como o nosso corpo físico não sobrevive sem comida e cuidados, o nosso espírito também não pode viver se não o alimentarmos, se não retirarmos vida e sustento de Cristo. Devemos depender continuamente de Cristo, buscando força nele, vivendo nele e pela sua palavra. E, por meio dessa união, recebemos vida. Jesus viveu nesta terra por meio do Pai, que o enviara, e ele declarou: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho. O Pai está em mim e eu no Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras, atitudes e obras de Jesus tinham a sua origem no Pai, que vivia nele. Ele afirmou: as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Pelo fato de Deus nos ter feito seus filhos, agora podemos viver por meio de Cristo, que habita em nós por intermédio de seu Espírito. Pelo fato de o Pai estar em Cristo, este também habita em nós. Jesus afirmou: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amara, nós vivemos a ele e faremos morada nele. É por meio dessa união, o Espírito do Pai habitando em Cristo, o Filho de Deus, habitando em nós por seu Espírito, que nós, como filhos de Deus, somos capazes de revelar a imagem de Cristo nessa terra, porque nele a plenitude da divindade continua a habitar em forma corpórea, expressando completamente a natureza divina. E vocês estão nele, são feitos plenos e alcançaram a plenitude da vida. Em Cristo, vocês também estão repletos da Trindade, Deus, Filho e Espírito Santo, e podemos alcançar plena estatura espiritual, e Ele é a cabeça de todo governo e autoridade. Jesus orou para que tivéssemos essa unidade com Ele, pois disse: para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós. Quando desenvolvemos essa união profunda com Cristo, a ponto de vivermos nele, sabendo que a plenitude de Deus está nele, a Ele em nós, o mundo percebe. As pessoas tomam conhecimento de que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai e que assim como Deus amou seu Filho, Jesus Cristo também as ama. Somos seus escolhidos, seus amados. Isso nos faz regozijar, não é mesmo? Como filhos de Deus, recebemos tudo aquilo de que necessitamos para caminhar, conversar e viver com Jesus. Recebemos tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Como filhos de Deus,
por meio de nossa união com Ele e baseado em Suas promessas, podemos participar da natureza divina. Cristo lhes deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Quando tomamos posse das promessas, pela fé, temos acesso ao amor de Deus e também à sua alegria, a paz, a longanimidade, justiça, sabedoria, glória e poder. Somos completos, aperfeiçoados, alcançamos a maturidade plena como filhos de Deus, vivendo em Cristo. E sendo filhos de Deus, somos seus herdeiros. Ative o Espírito Santo de Deus que habita em você através da verdade e o poder. Deus prometeu o poder e revelações a seu povo, de modo que possamos realizar a sua obra. Esse poder surge pela revelação da verdade. E como essa revelação produz poder? É o que analisemos a seguir. O propósito de Deus com relação à verdade é que nós possamos experimentar o seu poder. A verdade revelada torna-se conhecimento espiritual. Quando alcançamos, ela produz fé, certeza absoluta. E essa fé põe em ação o poder de Deus. O resultado disso é que passamos a conhecer a Deus de maneira pessoal e íntima, e relacionando-nos com Ele de maneira profunda e ativa. Estaremos prontos para realizar a sua obra, porque conhecê-lo em verdade é conhecer o seu poder. Paulo mencionou a relação entre conhecer a Deus e o seu poder em Filipenses 3:10. Meu firme propósito é conhecer a Cristo, para que da mesma maneira eu venha conhecer o poder que flui da sua ressurreição. A revelação da verdade é poder, porque a verdade nos revela Deus. Paulo mostrou ter esse conhecimento ao orar para que os efésios recebessem a revelação do conhecimento de Deus. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Conhecer a Deus em verdade resulta não apenas em poder, mas em vida eterna. Como Jesus declara em João 17:3. Sim, para obter o poder de ressurreição para a vida eterna, temos de conhecer o único Deus verdadeiro. No entanto, não podemos conhecê-lo se ele não se revelar a nós, em verdade, pelo Espírito Santo. Só assim poderemos produzir esse poder com mais fé. Temos que conhecer e obedecer à voz de Deus. Assim que o desejo de realizar a obra de Deus começar a crescer em nosso íntimo e tomarmos uma atitude a respeito, começaremos a ouvir muitas vozes. E antes que possamos de fato realizar a obra de Deus com eficiência, temos de ser capazes de ouvir, conhecer e obedecer à voz do Senhor, em vez de dar ouvidos à voz de estranhos. Deus não treina o seu exército para depois mandá-lo avançar sem transmitir instruções específicas com relação ao objetivo. À medida que adquirimos maturidade no Senhor, desenvolvemos a habilidade para discernir a sua voz. Temos de separar um tempo para nos afastar do mundo e aproximarmos de Deus pela oração e pelo jejum. Quanto mais tempo a sós passamos com o Senhor, mais facilmente iremos reconhecer a sua voz. Quer Ele se dirija a nós como um
de uma brisa suave, audivelmente, que por meio da palavra escrita, quer pelas circunstâncias da vida, seremos capazes de distinguir a sua voz da de qualquer outro. Neste processo, podemos cometer alguns erros. Não devemos desanimar. Até os grandes profetas cometeram equívocos. Quando trilhamos esse caminho, passo a passo, buscando a Deus de todo o coração, com o desejo sincero de sermos guiados pelo Espírito, Deus nos mostra a direção a seguir. Temos muito o que fazer e pouquíssimo tempo para realizar. Já é hora de o exército vitorioso de Deus marchar com manifestações cada vez maiores de seu poder e de sua glória. Dê um passo de fé e Deus lhe concederá a vitória no tempo certo. Aqui vai uma oração que você pode fazer. Pai, transforma-me espiritualmente. Preciso de uma experiência nova contigo. Preciso experimentar o teu poder. Se você tem sentido uma insatisfação, é bom sinal, porque quando alguém sabe que o que tem é insuficiente, a sua reação é colocar a vida no altar e assumir um novo compromisso com Deus. Essa insatisfação espiritual é indício de que o Senhor está começando uma nova obra em você. Esse relacionamento espiritual profundo com Deus só é possível quando recebemos o Espírito Santo. Jesus afirmou: receberam poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Devemos compreender plenamente o que significa ser batizado com o Espírito Santo. Quando somos batizados com o Espírito Santo, recebemos uma porção maior do Espírito de Deus em nosso íntimo do que quando aceitamos Jesus. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador e Senhor, recebemos o Espírito Santo e nascemos de novo. Isso se dá pelo poder do Espírito Santo, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. É isso que acontece sempre que alguém nasce de novo. Cristo, pelo Espírito Santo, passa a habitar em seu íntimo. Mas, quando o Filho de Deus começa a aproximar-se mais do Senhor, rendendo-se e dedicando-lhe a vida cada vez mais, a porção do Espírito de Deus aumenta dentro dele. Muitas pessoas chegam ao ponto de serem cheias do Espírito. Porém, é necessário mais que isso para que obtenham o poder de que Cristo falou aos discípulos no cenáculo. Imagine um copo cheio até a boca, mergulhado em um balde com água. Isso ilustra o batismo sem medida. Essa é a experiência espiritual a qual me refiro, que só ocorre quando conseguimos sobrepujar o nível das bênçãos. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, aproveite a oportunidade, enquanto o Espírito de Deus fala com você. Agora mesmo, erga as mãos em louvor a Deus, receba o poder e contemple o Espírito Santo descendo sobre você. Mergulhe e entregue a sua vida inteiramente à vontade de Deus, como filho dele.